Amados, que responsabilidade estar aqui, meus joelhos estão tremendo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem com um currículo extenso, ele diz que todas as vezes que ele sobe no altar, seus joelhos tremem. E ele disse: o dia que os meus joelhos pararem de tremer, é porque eu perdi o temor do altar. Meu amado, que nessa noite Deus te encha de uma forma tão profunda. Deus toque a sua alma, Deus rasgue o seu coração nessa noite. Que nessa noite Deus fale profundamente ao seu coração, como talvez você não tenha ouvido a voz dEle. Eu quero te convidar, abra comigo a sua Bíblia em Isaías 6. Assentado como você está. Isaías 6, do versículo 1 até o versículo de número 8. Todos acharam? Amém? Amém? Acompanhem comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e no meio de um povo de impuros lábios habito eu, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, Deus, descortina os nossos ouvidos nessa noite. Toda distração nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Vozes, ó Deus, em nome de Jesus. Conversas paralelas. Tudo aquilo que não é do Senhor nessa noite, tira em nome de Jesus. Mas que os nossos ouvidos ouçam a voz do Senhor nessa noite. Não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amados, Isaías 6, verso 1 a 8, que acabamos de ler. Conta-nos a história de um rei que morreu, que começou a reinar cedo. Mas antes de falarmos da morte do rei Uzias, geralmente tem 2 ocasiões na nossa vida em que geralmente costuma-se reunir muitas pessoas. 2 ocasiões bem distintas, mas essas ocasiões elas reúnem muitas pessoas. São elas o casamento e o velório. Geralmente num casamento a gente vê parente que há muitos anos a gente não vê. A gente vê conhecidos, familiares, amigos, que há muito tempo a gente não sabe o que está acontecendo com eles, por onde anda, o que faz. E no velório não é a mesma, não é diferente. Geralmente, velório, a gente vê pessoas que talvez passamos anos
sem saber o nome, sem mandar um alô, sem mandar uma mensagem. E aqui estava acontecendo exatamente um velório. Mas não é de tantas pessoas que eu quero falar nessa noite. Geralmente, nestas duas ocasiões, a gente pergunta um para o outro: o que está acontecendo? O que você está fazendo? Onde você está trabalhando? O que você está fazendo? Mas nessa noite, Deus quer te trazer uma outra nuance do texto. Deus quer te apresentar um rei chamado Uzias e um profeta chamado Isaías, que até então estava dormindo no seu chamado profético. Nesta noite, Deus quer abrir os seus olhos a coisas que você tem aberto mão. Nessa noite, Deus quer fazer como Ele fez com Isaías. Nessa noite, Deus quer jogar por terra alguns Uzias que te governam. Nessa noite, Deus quer trazer à tona alguns governos que te doutrinam. Há uma frase que diz que tudo que te domina, te governa. E nessa noite Deus quer jogar por terra esses domínios que não são do Espírito Santo na sua vida, na sua adoração, no seu coração em servir a este Deus. Pois então esse rapaz chamado Isaías, um profeta do Senhor, ele se encontra neste exato momento da ocasião, com seu coração atribulado. E agora? O que eu vou fazer? O meu rei morreu. Você já se perguntou por que a morte de um rei trouxe tamanha preocupação a um profeta? Já teve interesse em fazer essa pergunta para você mesmo? Por quê? Que um rei morreu e nesse exato dia um profeta viu a glória do Senhor. Te explico. Esse rei, Uzias, começou a reinar com 16 anos. E ele foi um rei bom. Fez tudo o que era bom. Fez a sua cidade crescer. Judá nunca cresceu. Ele reinou durante 52 anos. Nenhum rei reinou tanto tempo quanto Uzias em Judá. No seu reinado, Judá cresceu, expandiu suas fronteiras. Economicamente falando, era uma cidade, era uma nação rica, poderosa. O exército de Judá não temia outros exércitos. No entanto, que esse rei enfrenta vários outros exércitos e ele limpa tudo. Então, por que essa morte trouxe tanto pavor a esse profeta? É que exatamente esse profeta, até então, o seu chamado, ele se baseava apenas em dar bons conselhos a um rei. Ia dizer: rei, o senhor está fera, o senhor é nota 10. Que rei exemplar, tudo que o senhor faz é bacana. Se você pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto capítulo do livro de Isaías, você vai ver que Isaías trouxe algumas profecias. E ele trouxe mesmo. Porém, sem muita intimidade com aquele que mandava ele falar. Sem muito compromisso. Mas chega aqui no capítulo 6, o rei Uzias, aquele a qual o senhor Isaías, o grande profeta do Senhor, ele mantinha toda a sua confiança.
Ele confiava nesse rei que sabia que tinha grandes articulações, que conhecia outros reis, que tinha o respeito de outros reis poderosos. Porque ninguém brincava com Uzias, o seu exército era poderosíssimo. E agora esse rei morre. Como é que está a confiança do Isaías? Que até então, pouco confiava em Deus, mas sim no governo, sim no rei a qual ele servia. Talvez não seja diferente de muitos de nós aqui. Talvez eu estou confiando na minha empresa, ela está fluindo. Talvez eu esteja confiando no meu carro, talvez eu esteja confiante no meu dinheiro. Tempos atrás, existia um governo na nossa nação chamado Collor. E com uma canetada só, esse rapaz congelou, sequestrou todo o dinheiro da nação. Lembra disso? É muito tempo atrás, não? Uns dias atrás aí. Quanto desespero aconteceu na nação, quantas pessoas quebraram, porque a confiança da nação estava no dinheiro que eles tinham, na poupança, nas aplicações, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou em outros fundos de aplicação. Nessa noite eu quero te perguntar em quem você tem colocado a sua confiança. A qualquer momento pode vir uma bolha econômica e tirar o seu rico dinheiro. A qualquer momento uma doença pode pegar o seu físico bombadão, fortão, e te jogar numa cama. A qualquer momento a sua capacidade intelectual pode falhar. A qualquer momento os seus contatos podem te deixar na mão. E se isso acontecer, onde você tem colocado a sua confiança? Meu carro é que me garante o meu sustento. Não é não, é o Deus do céu que te garante o seu sustento, amado. É a minha empresa, ela vende demais. Do Senhor é tudo. Do Senhor é o céu, a terra e tudo que no mundo há. É a minha força que me garante vitória. Não, é a força de Deus que habita em ti. O Sansão só descobriu isso o dia que ele se deixou ser levado por uma Dalila da vida. Aquele homem que matava, aquele homem que destruía portões de ferro, aquele homem que matou milhares com uma queixada. Agora ele vê as suas forças porque ele confiava na força dos seus braços. Eu não sei quantos metros de altura Sansão tinha, mas eu sei que ele tinha uma força descomunal. E aquele homem confiou na sua força, nos seus músculos. Mas o dia que eles falharam, aquele homem se viu atado às pilastras daquele templo, como um palhaço. O pastor já pregou sobre isso. Em quem você tem colocado a sua esperança, amado? Em quem você tem colocado o seu coração? É no governo? Cuidado, o governo pode falhar. Como tem falhado? Ah, é o fulano, se ele ganhar 2026, o Brasil volta. Amados, entenda, uma nação só vai ser frutificada, abençoada, sabe quando? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Muitos de nós estamos esperando num homem, enquanto deveríamos estar orando para que Deus ressuscite sonhos.
Faça de novo reinar. O que é, se quiser? Faça reinar o poder, o juízo, a glória e o governo dele na nossa nação. Não são homens os libertadores do Brasil, mas é o Senhor, o justo juiz. Não é o prefeito da cidade que vai te empregar, é Deus que abre portas, porque é Deus que supre as necessidades, e a palavra diz que Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas quantas vezes a nossa expectativa, esperança, estão em coisas, e as coisas são falíveis, as coisas acabam, as coisas passam. Somente Deus é eterno, amados. Somente Deus não nos decepciona. Somente Deus é fiel. É o pastor, se eu for lá e ele orar na minha cabeça, amados, o véu foi rasgado há muitos anos atrás por Jesus. Hoje você tem livre acesso. Você não precisa mais de sabonete, de rosa, de caneta ungida. Você precisa é de Deus na sua vida. Estamos vivendo dias complicados. Estamos vivendo dias, amados, em que concessões estão sendo feitas à torta e à direita. Isaías fez concessões e por isso ele não tinha ainda acessado a glória do Senhor. Quantas concessões você tem feito, jovem, adolescente, marido, esposa? Quantas concessões você, empresário, tem feito? Quantas concessões, trabalhador, você tem feito na sua empresa? Essa nota fiscal aqui, eu não preciso tirar, porque ninguém vai ver. O olho do Senhor vê tudo, amado. Esse namoro aqui, eu posso dar uma esquentada, cuidado, amado. Nós aprendemos aqui, presbítero Mateus, ele disse essa frase: coloque limite no limite. E a Bíblia vai mais adiante ainda, ela fala que a gente deve fazer o quê? Se afastar de quê? É do mal? Como é que é? A gente tem que afastar da aparência do mal. Se parece mal, amados, sai fora. Se parece mal, a Bíblia fala: tire os seus olhos. Parece que é ruim, tira os olhos. Parece que vai dar ruim, tira as mãos. Parece que vai ser mais ou menos, sai fora. Amados, a palavra do Senhor, ela é viva, mais cortante que espada de dois gumes. Ela não muda. O caminho continua apertado, estreito. E o recado para nós é: aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não abra concessões, amados. Ela pode te levar para o inferno. Não abra concessões com a mentira. Não abra concessões com a maledicência. Nós talvez não carregamos uma arma na cintura, no nosso carro, mas a nossa língua tem matado muitas pessoas. Quantos ministérios
Nesse exato momento, quando Uzias morre, Isaías olha e fala assim: ai, 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 o filho dele é novo para assumir o reinado, não tem a referência do pai, e não tem o pulso forte do pai, não tem as conexões do pai. Amado, nesse exato momento, Isaías viu a crise entrar no reino de Judá. Mas eu quero te dizer uma coisa: o céu nunca entrou em crise, amados. O céu nunca entrou em crise. Pode estar tudo ruindo, o céu está de pé. Pode estar tudo uma loucura, o céu continua céu. Deus não perde o controle de nada. Ele não adianta e Ele não atrasa. Ele faz no tempo dele todas as coisas. Ele faz no tempo dele todas as coisas. Porque a palavra dele atesta para mim e para você: todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. É luta demais? Não, é porque todas as coisas cooperam. É desafio demais? Não, é todas as coisas cooperando. É muita dificuldade? Não, é todas as coisas cooperando. Essa semana, conversando com alguém no meu trabalho, a pessoa disse para mim o seguinte: é difícil demais ser crente. A gente tem que renunciar a tanta coisa, e ainda a gente corre o risco de ir para o inferno. Eu falei: é verdade, é difícil demais ser crente, é muito difícil. Mas só existe um caminho que te leva para o céu. Não é ser crente, é ser cheio do Espírito Santo, é ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. Quer fazer concessão? Faça. Mas saiba que o caminho do inferno é largo, espaçoso. Ali você não precisa beliscar sua carne, ali você não precisa renunciar. Pode fazer quantas concessões. O caminho do Senhor, o caminho do céu, não passou por reforma, e nem vai passar. Esse caminho continuará apertado, estreito. Ah, meu amado, domingo passado ou retrasado, a gente estava cantando uma canção aqui, é que pararam de falar do céu. Gente, eu comecei a ouvir essa canção lá em casa e eu falei: é verdade, é verdade, é verdade, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, quantas coisas tem tirado o nosso foco do céu. É o seu trabalho, é as suas lutas, é a sua correria. E desde o jardim do Éden, Satanás, ele se especializou em trazer distração. Desde o jardim do Éden, Eva se distraiu e a serpente falou: foi isso que Deus te falou? Será que se você comer, você vai morrer? É isso mesmo, Eva? Você está certa disso? É isso mesmo? É isso mesmo, João? O senhor deu uma negociadinha, fez um jeitinho brasileiro aqui, nessas contas aqui, para me pagar menos imposto. Será que é isso mesmo? Será que eu não sou trem para andar na linha? Não é assim que a gente fala? A gente não, né? Uns aí falam.
Será que se eu der só um escapulidinho ali, será que só uma olhadinha de leve, Amados, não faça concessão com o inferno. Não faça concessões com o pecado. O preço é alto, amados. O preço é alto. Então Deus vê a aflição do coração daquele profeta. E ele tem uma visão da glória do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O que tem governado, o que tem dominado a sua mente, que você não ainda viu a glória do Senhor? Deus te trouxe nessa casa, nessa noite, para te dizer: tem reis Uzias que precisam ser mortos na sua vida. Tem domínios que não são meus, não são do meu espírito, não é da minha palavra, que precisa sair da sua mente, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa, do seu trabalho, da sua boca, dos seus olhos, da sua mente, do seu coração. Eu não perdoo, pisou no meu calo, ai. A Bíblia fala: quem muito é perdoado, muito perdoa. Não mexe comigo não pisa no meu calo não. A Bíblia fala, Romanos 12:18, se possível for, quando depender de vós, tenha paz com todas as pessoas. E a Bíblia vai nos falando: suportai-vos uns aos outros. Engraçado que Uzias, ele morreu, sabe por quê, Jansen? Era um rei que fez quase tudo perfeito. Mas sabe por que ele morreu? Ele não era sacerdote. E um dia ele entrou no templo e falou assim: eu vou queimar incenso ao Senhor. Ele não podia. Deus estabeleceu limites. E ele queimou incenso, desobedeceu os sacerdotes que ali estavam. Várias pessoas chegaram para ele: não faça isso, rei. E ele fez. Automaticamente o seu corpo foi tomado por lepra. E aquele morreu, e aquele homem poderoso, cheio de contatos, respeitado, o rei que nações o temiam. Mexe com Uzias não, que senão você está no sal. Talvez essa expressão foi feita nessa época. Mexe com esse homem não, senão você está no sal. Ele fez aquilo que Deus não permitiu que ele fizesse. Amados, em nome de Jesus, quantas pessoas têm brincado com a misericórdia? Quantas pessoas têm abusado da misericórdia? E nessa noite Deus está falando conosco: cuidado. Cuidado, não brinque com a misericórdia do Senhor. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus é perdão, mas é fogo consumidor. Na segunda-feira, no domingo eu venho, eu me arrepio, eu pulo, eu me entrego, eu me emociono, eu choro. Mas na segunda-feira, impossível. É difícil demais ser crente todos os dias. Amados, Deus está nessa noite falando comigo e com você. Cuidado, cuidado com o nosso procedimento, cuidado
com aquilo que eu e você temos escolhido e levado para dentro da nossa casa, para dentro do nosso celular, para dentro do nosso quarto. Jovem, cuidado com as alianças que você tem feito. Adolescentes, cuidado. Se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito no grupo. Que se lasque o grupo, mas não abra mão do Senhor. Eu vou ser bloqueado no Instagram. Que bloqueie em nome de Jesus. Você precisa de Deus. Você não precisa. Todos nós vivemos sem Instagram. A gente não vive sem Deus, amados. A gente não vive sem a graça de Deus, sem o amor do Senhor. A gente não vive sem esse toque, sem esse Espírito, sem esse fogo que nos acende. Quantos altares estão cheios de cinza, o fogo não acende mais. Pega uma faísquinha aqui, mas isso não dá continuidade porque estão cheios de cinza. E nessa noite Deus está tirando as cinzas desses altares, desses corações, para que o fogo dele possa ser acendido e não se apagar mais. A Bíblia nos garante que o fogo arderá continuamente e não se apagará, mas de um coração que quer, de uma alma que deseja. Amados, tem muitas coisas que Deus já rejeitou, Ele só não removeu. Isso é forte, amados. Tem muitas coisas que Deus já rejeitou, Ele só não removeu. Quer um exemplo? A casa de Eli estava funcionando todos os anos. As pessoas iam ali em Siló oferecer sacrifícios ao Senhor. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegavam aquelas ofertas, comiam as melhores partes. Mas estava funcionando até que um dia nasceu Samuel. Nem tudo que está funcionando tem a graça de Deus. Tem coisas que Deus já rejeitou, Ele só não removeu. Cuidado, amados, cuidado. Nem tudo que encanta os homens encanta Deus. Ah, amados, meu Deus, Siló estava muito bem religiosamente falando. As pessoas levavam seus bezerros, suas economias. Quem não podia levar um bezerro, comprava lá uma pombinha. Mas o negócio estava fluindo. E talvez na cabeça de Eli, Ofni e Finéias, estava tudo legal, tudo ok. Mas isso é tão sério, que uma das filhas, uma das noras de Eli, ela teve um menino, quando ficou sabendo que o pai, que o sogro tinha morrido. E o nome dessa criança chama-se Icabote. Foi-se a glória. Não brinque, não faça concessões. Talvez você está matando a geração que Deus te colocou nas mãos. Eli não só matou os filhos, porque ele não os corrigiu, mas até os seus netos carregaram Icabote. Foi-se a glória. É sério, não brinque de ser crente, amados. No mundo que é volátil, a Bíblia não é volátil. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente.
Deus não muda. Um dos seus atributos é a imutabilidade. Deus é imutável, Ele não muda. Nós somos voláteis, Deus não. Nós hoje estamos aqui arrepiando, e amanhã estamos aí, ó, livres na pista. Deus não, Ele é santo, 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 santo Ele é. Não brinque com o sagrado, amados. Não brinque com o sagrado. Domingo eu vou na igreja, amado. Você pode vir todos os dias na igreja. Se você não for para Cristo, amado, e você morrer dentro de uma igreja sem Cristo, você vai para o inferno. Não é o lugar que te garante, é quem você coloca dentro de você. Se aqui garantisse vida eterna, eu não tiraria a minha cama daqui. É quem essa igreja prega que me garante vida eterna. Nós pregamos Cristo. Se você puder colocar aquela arte, Arthur. Nós pregamos um Cristo ressurreto. Nesse dia, amado, Isaías vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, o seu próprio corpo começa a expressar o declínio espiritual em que Isaías estava. Ele diz: os meus lábios são impuros. Os meus lábios falam mentira. Os meus lábios falam mal dos outros. Os meus lábios falam pornografias. Os meus lábios maldizem. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite, queima-nos como o Senhor queimou Isaías. Então, quando ele reconhece aquilo que dominava ele, porque Isaías não falou que o coração dele estava cheio de coisas, ele falou dos lábios, porque até então ele só profetizava coisas boas para o rei, mas ele não tinha um compromisso sério com aquele quem o chamou. Deus não te chamou para ficar domingo na igreja, domingo lá no mundo. Deus não te chamou para esquentar o banco da igreja no domingo, mas na segunda-feira, terça, quarta, terem comportamentos que distanciam você de Deus. Deus te chamou, amados, para você fazer história na terra. Deus te chamou para você impactar pessoas. Deus te chamou para você levar esse evangelho que cura, que transforma. Há uma canção que fala: não quero me arrepiar, não quero me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar. Quem conhece pode cantar. Só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Quem quer mergulhar em Deus essa noite? Oh, Espírito Santo,
Deus pode até te mover, amados, mas o primeiro passo quem dá é você. O primeiro passo quem dá é você. Deus é educado até nisso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei no seu coração, na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Cearei com vocês e vocês cearão comigo. Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer. Ele está esperando que a gente dê passos a Ele. Deus está esperando que a gente decida por Ele, porque Ele já decidiu me amar. Eu te amei de tal maneira. Deus já decidiu, amados. Eu te amei de tal maneira. Explica para mim essa tal maneira. Não tem como explicar. Eu te amei de tal maneira. Deus já decidiu por você. E todos aqueles que creem em meu nome, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus já se decidiu por mim e por você. O que falta para você decidir? O que falta para você tomar uma decisão com Cristo e falar: a partir de hoje, Deus, eu não vou ser um crente Raimundo nunca mais. Um pé na igreja, outro pé no mundo. Um pé na igreja, outro pé no mundo. A partir de hoje eu quero um compromisso sério com o Senhor. Deus está te convidando nessa noite a sair da margem. Deus está te convidando a sair da margem. Quem já foi numa praia ou numa piscina e ficou só assim, só na beiradinha? Será que dá pé? Será que eu posso entrar? Será que eu posso mergulhar? Deus nessa noite está te convidando a mergulhar nele. A mergulhar nele. Ele é uma fonte inesgotável de poder, graça, unção, misericórdia. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor esteja entendendo isso, amém? Quem está comigo aqui, amém? Amados, um homem que profetizava somente o que o rei queria ouvir. Depois de um encontro com Deus, olha só o que Deus faz na vida dele. O ministério de Isaías durou 40 anos. Depois desse encontro fervoroso com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele serviu ainda mais 3 reis. Ao todo ele serviu em quatro reinados. Ele serviu a Deus no reinado de Uzias. Ele serviu a Deus no reinado de Jotão, filho de Uzias. Ele serviu no reinado de Acás. E ele serviu também no reinado de Ezequias. Quem lembra, quem foi levar a mensagem para Ezequias? Vai, Ezequias, vai lá, Isaías, fala para Ezequias que ele vai morrer. Isaías foi lá e falou assim: ó, arruma a casa, põe em ordem tudo, que você vai morrer. Lá no pátio ele estava indo para casa. Deus mandou, agora ele entendeu. Deus mandou, eu falo. Lá no pátio, quando ele está indo para casa, Deus fala: volta, vai lá. Eu ouvi as orações de Ezequias. Ele está deitado, doente, mas eu ouvi o seu coração. Volta lá e fala para Ezequias: eu te curei,
E eu te darei mais 15 anos. Esse profeta Isaías agora, cheio de Deus, entendendo a visão. Ele é um profeta de Deus, não de reis mais, não de concessões mais. A sua confiança agora é em Deus, e não nas coisas que um governo pode dar, oferecer, fazer. Ele volta e fala: Ezequias, Deus ouviu a sua oração, e Ele está te acrescentando mais 15 anos. Mas não esqueça do primeiro recado, não. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Deus tem trazido profetas para te anunciar a palavra dele aqui antes. Deus tem trazido homens, mulheres de Deus aqui para te anunciar a boa semente. Se você abrir o seu coração, a palavra do Senhor diz que o semeador, ele saiu a semear, e ele jogou as sementes. Uma caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram e ela não cresceu. Outras caíram no meio do caminho, veio os passarinhos e pegaram essa semente e levou embora. Outra caiu na rocha, na pedra, tinha pouca terra ali naquela rocha, e as suas raízes não puderam se aprofundar. Ela até cresceu, mas rapidinho ela morreu. Mas a Bíblia também fala que teve uma outra semente que caiu em uma terra muito fértil. Essa produziu, essa deu fruto. Seu coração é essa terra fértil que Deus quer lançar essa semente de vida com Ele, essa semente de dependência dEle, essa semente de vida no secreto com Ele. Quantas vezes nós estamos negligenciando o nosso secreto com Deus? Ah, Deus, eu começo a orar e o sono vem. Manda esse sono embora, em nome de Jesus. Pega o seu celular e começa a ver os reels, os feeds da vida. E vai 1 hora, e vai 2, e se você não tiver cuidado, vai o dia inteiro. E a gente não dá sono, a gente não cansa. Começa a ler, começa a orar para você ver. O olho cansa, porque é uma luta, amados. A nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como é que você se enche de Deus? É quando você deixa esse Deus te encher. Esse homem que não tinha muita intimidade serviu esses 4 reis. Seu livro, Isaías, o autor principal e também quem o escreveu, ele é um livro muito peculiar. Paulinha poderia me dizer mais com profundidade. Ele tem 66 capítulos. Segundo alguns estudiosos, é uma mini Bíblia. Seus 66 capítulos estão divididos em 2. Do 1 ao 39, ele equivale ao Antigo Testamento. Do 39 ao 66, 27 livros, como tem o Novo Testamento. Do 1 ao 39, você pode conferir quando chegar na sua casa, que Isaías vai trabalhar sobre e falar sobre juízo, sobre pecado. Mas do 29 ao 66, ele vai falar sobre consolo, sobre o que Deus é. Um homem que agora, cheio de Deus, ele escreve um livro, e que mais tarde alguns estudiosos iriam dizer, é uma mini Bíblia. Deus está querendo fazer coisas novas na sua vida. Se você deixar, amado, Ele entra e faz. Mas se você fechar a porta do seu coração, Deus vai entender que você não quer. Mais uma vez digo, Deus é educado.
mas não abuse da misericórdia. Cuidado, não abuse da misericórdia. E por último, esse homem que não tinha um compromisso sério com aquele que o chamou, ele é apresentado como o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento de Cristo Jesus, sobre o sofrimento de Cristo Jesus. Ai, irmãos, se você entender o que Deus quer com você nessa noite, Deus quer escrever páginas novas nesse coração. Deus quer ressignificar os seus dias aqui na terra. Deus quer ressignificar a sua casa, seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, o seu chamado em Cristo. É briga, é confusão, mas o Deus que eu sirvo é um Deus que tinha esse profeta que tinha lábios impuros, e agora toca nos lábios dele, queima o pecado do seu coração, e agora ele expande. Agora não é sobre reis, economias, geografia que esse homem está falando, agora é de reino de Cristo Jesus. Você está entendendo, em nome de Jesus? A Bíblia fala que Deus faz nova todas as coisas. O que ainda, amado? O que ainda falta para você nessa noite? O que ainda falta para você nessa noite? Mergulhar em Cristo. Quais comportamentos, ações que precisam ser nessa noite deixados aqui nesse altar? Deus está te convidando. Deus está te convidando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, afligidos, ansiosos, preocupados. Tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que falta para você se desprender? Quais são os governos que te prendiam até a hora que você sentou nessa cadeira? E que nessa noite você está entendendo, eu preciso deixar isso. De novo, tudo aquilo que te domina, te governa. É a mentira. A Bíblia fala, aquele que mentia não minta mais. É o roubo, talvez não de dinheiro, pertences, mas é o roubo de horas no seu trabalho. Você assina um ponto falando que trabalhou e nunca trabalhou. Aquele que rouba, não roube mais. Oh Deus. Ah, Espírito Santo, desça nessa noite, Pai. Enquanto o louvor canta uma canção, eu sei que Deus está trabalhando no seu coração e Ele vai trabalhar mais ainda. Enquanto o louvor canta uma canção, se Deus tocou no seu coração e você quer deixar no altar dele aquilo que te prendia, levante-se. Hoje o Senhor está te convidando, vem a mim. Eu quero restaurar a sua casa assim como fiz com Isaías. Pode vir. Pode vir. Ah, Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Deus. Queima, Jesus. Queima. Queima, Jesus.
Deus, queima, Jesus. Tire as arestas, tire os carrapichos, tire os impedimentos, tire as amarras, as correntes, tire os bloqueios, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus. Ah, Espírito Santo, enquanto a Josi nos eleva a uma canção, se Deus tocou no seu coração, se você entendeu esse chamado de Deus, se tem um fogo ardendo no seu coração, amado, não perca essa oportunidade. Deus está nessa casa, amém? Deus está nessa casa, amém? Ai, querido Deus, vem, Pai. Vem, Deus. Espírito Santo. Ai, Jesus. Ainda dá tempo, amado. Eu sei que Deus falou para pessoas nessa noite. Eu sei que Deus falou para pessoas nessa noite. Dá tempo ainda. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem correndo. Você não terá o amanhã. Você não tem o amanhã, amado. É hoje, é agora. Eu só tenho esse momento. Entenda isso. Eu e você não temos o amanhã, amados. Talvez amanhã eu não estarei aqui nessa terra mais. Eu tenho somente o agora. É agora que Deus está te chamando. É nesse exato momento, é neste tempo chamado agora que Deus está falando: vem. Eu quero escrever uma página nova na sua história. Eu quero entrar dentro desse coração e tirar tudo aquilo que dominava a sua alma. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tem mais pessoas. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós não vamos insistir, amados, porque o recado é de Deus, não é meu. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus, correntes, amarras, aquilo que dominava a sua alma, aquilo que travava os seus ações com Deus, nessa noite estão quebrando, estão sendo quebradas pelo poder do Senhor. Este Deus que faz, este Deus que refaz, esse Deus que é fiel, esse Deus que abre porta e ninguém fecha, e esse Deus que fecha e ninguém abre. Espírito Santo, aleluias. Casamentos, Deus tem remédio. Brigas, confusões, Deus tem remédio. Há um bálsamo em Gileade, e o Gileade está aqui, o altar do Senhor. Eu não te curo, amado, mas o altar de Deus te cura. Eu não faço nada, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que essa igreja prega, Ele faz todas as coisas. Há remédio para sua casa. Há remédio para você, adolescente, que está com crise de síndrome do pânico, medo, fobia, medo do escuro. Deus é a sua luz, amado, aleluias. Oh, Jesus. Marido, você que há muito tempo tem, em nome de Jesus, pegado o seu telefone
telefone e tem se afundado na pornografia, Deus tem remédio para sua alma. Deus, Espírito Santo, vai quebrando todas essas amarras de Satanás, vai quebrando em nome de Jesus todos os julgos. Oh Espírito Santo, furioso, furioso oceano, oh aleluias, glórias ao nome do Senhor, furioso, oh Deus, oh Espírito Santo, Espírito Santo, colocar a mão no seu coração. Se você puder sair do seu banco, aleluias, pode vir aqui na frente, pode vir, cadê os intercessores dessa casa para abraçar? Cadê as pessoas para abraçar? Por favor, Tamires, vem cá orar. Lícia, Bianô, vem cá, ora também. Aleluia, Deus. Não deixa ninguém que está aqui na frente sem um abraço, por favor. Não deixa ninguém que está aqui na frente sem um abraço. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, rasga o céu nesse lugar, Pai. Desça a glória do Senhor neste lugar, Pai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, só o Senhor faz essas coisas. Só o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor, Deus. Oh Deus, oh Espírito Santo, vida com Deus, vida com Deus, Deus governando as nossas palavras, Deus governando os nossos pensamentos, Deus governando nossas ações, Deus governando os nossos comportamentos, Deus governando os nossos casamentos, Deus governando os nossos namoros, Deus governando as nossas empresas, Deus governando o nosso secreto, Deus governando a nossa vida com Ele, Deus no controle. Aleluias, aleluias. Para finalizar, amados, enquanto nós cantamos aqui novamente o Furioso, você pode abraçar quem está do seu lado e orar por essa pessoa. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias. Oh, a glória é tua, Deus, o poder é teu. É a Ti que adoramos, é ao Senhor que nos rendemos nessa noite, é no nome de Jesus, é ao Senhor que nós nos rendemos, nós nos dobramos a Ti nessa noite. Todo governo que não é o Senhor, nós mandamos embora da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor! Você pode aplaudir o Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar. Pode acender as luzes também, Tiago. Quando você permite, amados,
Deus faz coisas incríveis. Quando você permite, Deus faz coisas incríveis. Porque Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isaías aprendeu que o nome dele significava Yahvé, é a salvação. Isaías aprendeu que o nome dele trazia uma mensagem: só Jesus salva, só Deus salva. Que nessa noite eu e você tenhamos aprendido uma lição. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros da graça de Deus. Nós carregamos esse mesmo Deus que Isaías carregou. Não mudou. Pode ser velha, pode estar amassada, rabiscada, traduzida em várias línguas, mas não mudou. Para sempre é a palavra de Deus. Para sempre é a palavra de Deus. Para sempre é o caminho, para sempre é a verdade e para sempre é a vida. Amém? Deus te abençoe, meu amado. Vá para casa nessa noite, entendendo que Deus já decidiu. Ele já decidiu te amar. Ele já decidiu te amar. Deus, eu espero em Deus, amados, como essa palavra queimou no meu coração. Há muitos dias essa palavra tem queimado aqui na minha alma. E quarta-feira, quando o pastor me ligou e me passou algumas orientações, porque ele está em viagem, por isso ele não está aqui essa noite com a família dele. E aí ele brincou comigo, ele falou assim: não, domingo vai ter muita gente, tem muitas pessoas que não estão aqui nessa noite. Os nossos presbíteros, por exemplo, eles estão servindo e alguns estão lá no Legendários. E alguns irmãos da nossa igreja também. Alguns, acho que 10 pessoas, o número de 10 pessoas estão lá, creio. E aí o pastor falou: não, domingo eu tinha escalado um pessoal. Ele falou assim: esse pessoal vai estar no Legendários, para o Renovada News aqui, para esse momento de interação, e também para o dízimo e oferta. E eu falei assim: não, pastor, pode deixar então, eu faço o momento de interação e eu escalo outra pessoa para fazer o momento do dízimo e oferta. Ele falou: não, eu escalei o vice-presidente do conselho para estar falando. Eu falei: que bom, pastor, que excelência. O senhor quer que a gente pegue ele na casa dele? A ficha não caiu. E quando ele falou: não, Alexandre, ele falou: não, eu faço então. Ele falou: não, você não vai fazer não, você vai pregar. Eu falei: que é isso, pastor? Amados, o meu joelho começou a bater um no outro. Eu falei: misericórdia, Jesus. O senhor não é crente não, pastor? Brinquei com ele. E eu falei: Senhor amado. E essa palavra começou a arder mais ainda no meu coração. E eu falei para Deus, quarta-feira: eu não quero nada daquilo que o Senhor não tem para me dar. Eu não quero nada daquilo que o Senhor não tem para me dar. Mas aquilo que o Senhor tem para me dar, eu quero tudo em nome de Jesus. Daquilo que o Senhor quer e tem para me dar, eu quero tudo. Que nessa noite você esteja levando para a sua casa o tudo de Deus. Cuidado. Não brinque com a misericórdia. Que Deus possa ter te abençoado nessa noite. Amém?
Que Deus possa ter falado profundamente ao seu coração.